Vocês têm que ser o cardenal, ainda bem que eu sou o cardenal da Renata. Verdade. Me lembrei só amanhã, amor. E como ser o cardenal, sendo mais louco? Não, é verdade, a gente tem que ser o cardenal da nossa esposa. Fechou. Porque as mulheres têm que ser loucas pela gente. E a gente que controlar a loucura dela. Porque se as mulheres hoje... sabe, eu vou pular aqui. Deus estava falando para mim que o problema da mulher, que ela sempre quer... Eu falei, a mulher sempre quer da gente o que a gente não pode dar. E quando a gente dá o que a gente não pode dar, o relacionamento acaba. Eva tinha tudo no paraíso, tudo. Adão também, mas ela queria de Adão o que ele não podia dar. Na hora que ele deu, acabou o relacionamento. Assim vai Eva, assim vai Dalila. Dalila tinha tudo de Sansão, tá? O cara mais forte, mas ela queria que ele não podia dar. E geralmente hoje os homens, e antigamente também, gostavam de dar para a mulher o que eles não podiam dar. Por isso que a gente está numa desgraça dessa, né? Homens frouxos, né? Hoje a gente está vivendo numa hierarquia de não mulheres Mulheres empoderadas, mas sim homens frouxos. Os homens viraram muito frouxos. Por isso que as mulheres se empoderaram. Não é que as mulheres cresceram, não, o homem diminuiu. Não existe a mulher cresceu, não. O homem diminuiu. O homem virou um babaca. Por causa de uma pereca. O homem hoje está esquecendo paraíso, está esquecendo Deus, está esquecendo tudo por causa de uma pereca. E quando o cara tem nojo de pereca, ele faz isso por causa de um pintachu. Pikachu. É para isso mesmo, é para ir pro fiofó, entendeu? Então os homens hoje são uns babaca, literalmente uns babaca. Virar um homem, Yosef, não deixei isso te atingir não, você ainda é novo. Viraram uns babaca, ou os homens de hoje são uns babaca. Então, vamos lá, eu vou só trazer uma palavra aqui, ó. Ontem eu falei isso para uma pessoa lá do meu serviço. Não sou eu que estou falando, ok? Não sou eu. E eu acredito que essa mensagem aqui faz mais ou menos mais de 3.000 anos que foi dita. Então, desde lá, você vê como os homens são babaca. A Bíblia já nos relata como é difícil encontrar uma boa esposa. Vale mais que pedras. Como é difícil encontrar uma boa esposa. Não é esposa não, esposa você encontra de montão aí. Cara, de dúzia, velho. Se você passar em determinada rua aí, você vai levar um monte pra casa. Agora uma boa. E não é uma excelente esposa não, é uma boa esposa. Como é difícil encontrar uma boa esposa. Primeiro, ela não vai te tirar de babaca. Ou ela não vai fazer você um babaca. Já é boa. Hoje em dia, se encontrar uma mulher que não faz você de babaca, já é uma excelente esposa. E tá difícil encontrar uma dessa. Hoje os homens, na sua grande maioria, eles são, além de babaca, corno. E ser corno já é um grande babacão. Então aqui fala assim, ó, como é difícil encontrar uma boa... Ela vale, uma boa esposa vale. Não é eu que estou falando não, se a Bíblia está falando é verdade. Mais que joias preciosas. Aí, entra aqui. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. A esposa não é banco. Como que eu confiar na minha esposa e não vou ficar pobre? É muito... Não. A pobreza aqui que a Bíblia fala, na minha visão, o homem não passará humilhação. Eu confio na minha esposa. Então, não adianta você ir na casa de um rico, o cara, você sabe que o cara é rico, mas a mulher dele
humilha ele na frente do... Eu fui fazer serviço na casa de um cara que era milionário. Eu conto, como que é humilhante, eu conto isso até hoje. O cara era muito rico e famoso, cantor famosíssimo. Você não quer contar pra ele não explanar, né? Ah, tá gravando. Famosíssimo. O cara famosíssimo. A hora que eu tava fazendo lá, as empregadas estavam limpando. Aí o cara, de boa, tava ali comigo, conversando e tal. A mulher dele meteu o dedo, sai daí! Eu não mandei passar aí! Aí eu fiquei assim, falei, senhora, eu preciso... vocês aí! Falou pra ele também. Aí ele ficou quietinho, mandou, não, vamos sentar. Aí eu sentei com ele na graminha da casa dele, uma mansão como chama? Gramado. No Gramado ali. Ela humilhou ele ali perto da gente. Eu achei, fiquei assim, falei, cara. E ela não tinha nada quando casou com ele. Ela humilhou ele. Então, quando eu confio na minha esposa, eu não vou ficar pobre. A pobreza é passar a humilhar, na minha visão. Então, se eu tiver uma boa esposa, eu não vou ser humilhado por ela. E se eu não sou humilhado por ela, eu não sou humilhado pelos meus filhos, pelas pessoas que nos rodeiam. Porque um casamento, quando o homem não é homem dentro de casa, até os filhos humilham ele. O cara sendo um homem dentro de casa, tendo uma mulher boa, os filhos já dão umas migué. Imagine um cara, um babaca. Eu estava falando para uma pessoa ontem, falei que eu gosto muito de mamãe e papai, mas eu tenho alguns pontos com mulher por causa de mamãe, porque eu via meu pai passar muita humilhação. Meu pai passava humilhação até com os vizinhos. Quietinha, filhão. Porque eu não sabia qual os vizinhos que já tinha, minha mamãe não tinha passado o rodo. Eu olhava no vizinho doce, mamãe passou o rodo aí. Olhava aqui, mamãe passou o rodo aqui também. Até que meu pai uma vez tentou matar todo mundo, pôs um bujão de gás no meio da sala. Uma hora o homem se explode. Mas meu pai não se explodiu. Ele não se explodiu, ele quis explodir nós, entendeu? Então o cara que confia numa boa esposa, o cara que tem uma boa esposa, ele nunca vai passar humilhação. Na visão do Henrique, necessidade. Fala que o cara, enquanto é solteiro, ele teve uma vida sexual ativa. Quando ele casa, ele para de ter, né? Ele passa necessidade. Então, o cara que casa com uma boa esposa não passa necessidade. Necessidade de comida também. Porque eu ainda brinco com as meninas lá, falo assim, nossa, a hora de chegar em casa, tem um esposo preparou alguma coisa. Comigo, caboclo ia passar apertado, viu, Edson? Nossa, levanta a mão pro céu, a Renata vai pro céu, a Renata vai pro céu, porque comigo você ia passar fome dentro de casa. Eu acordar para fazer comida para você, jamais. Só que eu vejo essas pessoas 3 horas, 4 horas da manhã postando no story na bebida, na balada. A bebida na balada ela vai, mas acordar para suprir uma necessidade básica do marido. O meu marido não tem álcool. Então realmente, o cara hoje em dia, desde essa época, então o cara não vai ficar pobre, porque ele não vai passar necessidade. Poder de escolha. Ele escolher talvez a roupa, porque a mulher vai... mãe, eu não sei muito dessa roupa não, que nem ontem. A Vanessa estava com uma sainha um pouco mais curta, né, filha? E a gente parou no açougue, ele viu, eu acredito, nem sei. O Juan viu um movimento e eu não conhecia muito, e falou, Vanessa, fica no carro. Ela ficou, eu chamei e falei, filha, desce lá. O Juan não fica aqui. Eu falei, então tá bom, filho. O pai vai descer junto com você. Eu olhei pro Juan, desceu, uma boa. Ele pôde escolher a moça que não vai descer. Ela respeitou ele. Entendeu? Papai. O homem não pode nem escolher a roupa com a mulher. Meu marido mandou eu tirar essa roupa, ponho ele na rua. Verdade, tem muita mulher assim. Não tem poder de escolha. E aí já vou parar, porque tem bastante aqui. E eu vou deixar o Juan, porque hoje eu ia pregar para as mulheres. Gente, cuidado com esse caso, que você vai ficar
pobre. Ela falou, a Radassa falou, pô, pobre. Cuidado com o que você tem escolhido. Vê lá se você está passando humilhação com ela, necessidades. Você não tem poder de escolha, você não pode escolher, né? Você tem até medo de falar às vezes, mãe, não, fico sem você, não. Porque o cara sabe que se a mulher, olha, esse cara já está mandando em mim. Vai ficar pobre. Pobre não é dinheiro não, gente. Eu falei que você não vai. Tem muito pobre que é milionário, tem uma família estruturada, tem uns filhos que respeitam. Eu estava vendo um pastor agora, ele falou assim, o que vão falar de você no enterro? Quando você estiver sendo enterrado. Aí ele, não sei se é brincadeira, ele falou que, eu acredito que seja brincadeira. Ele falou que um pastor foi orar no enterro do cara, e aí ele estava falando, esse cara é gente boa, olha, fez um legado e tal, aí terminou, a mulher dele falou assim, ô pastor, você tá falando do meu marido não, né? Não, enterro errado, porque meu marido era isso, só falava mal dele, né? E aí ele fala, o que minha esposa vai falar para meus filhos? Seu pai era um cara ligado no evangelho, seu pai era bom, seu pai orava, ó, o que o senhor vai falar para os seus netos? Olha, seu avô era fantástico. Cara, infelizmente, eu precisava falar mais bem do meu pai, mas eu procuro, mas não encontro. E papai não está aqui para se defender. Eu procuro, mas não encontro. Eu acredito que eu deixei algum legadinho para meus filhos. Eu acredito que eles vão ter boas coisas para falar. Aí falar de fidelidade, aí complicou. Mas vamos falar de boa coisa. Agora, da sua mãe, cara, de você, mano. Maldito é que ele fala mal de você. O que eles vão falar de você, cara? Que a mamãe era um pouco desequilibrada na hora de brigar com ele. Eu acho que, graças a Deus, você é o que você planta. Tem mais coisa aqui, mas como tem oração, tudo, e o Juan vai pregar ainda, e eu sei que não vai dar para mim pregar e tudo isso, tem fome, vontades, né? Discriminação, né? O cara que tem não tem uma boa esposa, ele passa discriminação, ele vai. Lá vem um bobo, tem uma pessoa lá no meu serviço, que né, a gente sabe que a mulher dele que dá as cartas, a gente olha assim, coitado desse cara, entendeu? Estão pensando em você, por trás. Estão falando de você. É o homem que confia nela e nunca ficará. Não é eu. Vai brigar com a Bíblia. É a Bíblia que está falando que as mulheres hoje deixaram de ser boas esposas. Elas estão sendo boas em tudo, menos em esposa. E olha que ela deixa o que Deus fez, né? A união, ela não é mais nada. Ela é uma sozinha, ela é uma pobre nu. Como que é? Nu. Né? Então, um outro dia eu falo sobre uma boa esposa. Amém? Pode vir, volta. Tem Mi também. Hã? Tem Mi. Mia, esse é o mais importante. Radassa. Ah lá, ela deu risada. Eu vou falar um pouquinho da Radassa. Olha, a Radassa acho que me engana, né, velho? Eu falei pra Renata assim, né? Falei, Renata, pegando o pastor. Falei, Renata, olha o que a gente fala. Renata, a Radassa é cheia de um cetinho, Renata. E eu ali no banheiro, ela abre a porta, manda beijo naquela amiguinha. Ela queria sair ontem no portão lá, um beijo. Falei, não, cara, ela engana o pai dela. O vô, ela leva no bico. Estão falando mal de mim? Estão falando. Ela está exercendo o papel dela do quê? De mulher, cara. A Radassa exerce o papel dela de mulher. Negócio, né? Gostoso de pinto. Ela exerce o papel. Desde pequenininha, a Radassa é mulher, cara. Sabe? A mulher encanta, gente, que nem a Radassa encanta. A mulher tem o charme único dela, não é? Manda beijo, porque na mente da Radassa, o beijo dela vale bilhões. Resolve, abre portas. E a mulher acha que depois, quando ela cresce, a pepeca dela vai abrir porta. E abre mesmo, mas fecha a porta pro marido.
E quando ela fecha a porta pro marido, ela fecha a porta para uma família. Olha os caras, os cornos de ouro. Dá dó de ver. O diabo tem massacrado a família. O diabo tem tirado a imagem de Deus, porque o homem é a cabeça, Deus é a cabeça do homem. Então o diabo tem que pisar em cima da cabeça do homem, porque os homens estão babaca. Está deixando o diabo pisar. E o diabo tem usado a mulher, porque a Bíblia fala que a serpente pegaria da mulher. Então ela está usando o calcanhar da mulher para pisar na cabeça de Deus. Porque o homem é a cabeça da mulher. E Deus é a cabeça, ele pisando na cabeça. Você está entendendo? Os homens estão babaca demais hoje. Tá muito babaca. Agora você tem 4 minutos, tá bom? Tá bom. Dá para pregar em 4 minutos? Acho que dá. É muito tempo. 2 minutos. 2 minutos também dá. Tô ligando. A Vanessa tá doida para falar, gente. Calma. Hoje eu escolhi pregar a parábola do semeador, porque foi um texto que o pai leu, caiu pro pai ler na oração de domingo passado. Aí eu fiquei com vontade de trazer ela e falar um pouco sobre ela. Aí eu fui lendo e fui explicando para mim mesmo. E depois, por final, eu vi que Jesus já explicou. Só que... Ele, droga, eu explicando isso daqui, Jesus já explicou. Como assim, senhor? Pô, senhor você roubou minha posição de fala. Bosta, mano. A Bíblia inteira é assim, sabia? Ele não sabia. Mas que eu Jesus sempre explicando, explica as parábolas. E depois ele explicou, depois todo mundo foi embora. Aí... por parte, só que aí é legal. Dá uma pregação disso daí de uns 3 dias. Para os outros, Jesus fala. Para os seus, Jesus explica. Aí dá uma... Pai, o bom ia falar isso, aí o senhor já explica o negócio. Tá que nem Jesus, né? Assim não dá pro moleque pregar, meu. O cara já tá até melhor que hoje em dia. Aí eu vou decorrer o texto aqui e vou... E vou acabar! Eu vou isso daqui! Eu vou explicar do jeito que eu entendi, já que Jesus já explica e todo mundo acha que só foi esse texto, então eu vou explicar do meu jeito que eu entendi. Tá, mas aí você tá indo contra Jesus, não? É quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa, só que ele acrescentou uns tons a mais de sabedoria. O seu é melhor do que de Jesus? Uma linguagem mais de hoje, né? Jesus fala muito bonito. Beleza. Aí, truta, o negócio é o seguinte... Vai, meu Zé, tá preparado pra jogar, ou melhor, tá Fala da higiene. Fala da higiene. Fala da higiene do local. higiene do lugar. Mas você sabia que você sabe quem é sua esposa pela higiene que ela tem, aonde ela fica, porque mulher que é mulher, sua mãe. Uma coisa eu posso falar da sua mãe, se um dia Deus levar ela, que não vai levar, vou falar, sua mãe era excelente, mas sua mãe escondia sujeira. Levanta esse sofá e eu fui procurar no celular. Quase que entra no buraco negro do sofá. Que isso, mas ela tacava sujeira embaixo do tapete? Você vem vendo muita sujeira. Porque sua mãe não está preocupada com a sujeira que está escondida. Ainda sua mãe é higiênica, sua mãe ainda onde você passa o olho está limpo. Mas escondido então, tem bastante. Tem mulher que não tá nem aí, nem aonde passa, cara. Aí você precisa se preocupar. Agora, se você for na casa da Lid, levantar o sofá, tá limpinho. Tá ou não tá? Ô, Henrique, o gato deu uma gaia no meu pai, mano. Ele passou o negócio embaixo e passou uma gaia. Mas lógico, o marido da se a mulher é meio maluco. Se a mulher se a mulher é porca, ela não tem princípios bons. Se a mulher é porca, ela não liga pra família nem pros filhos. Eu vejo pela minha esposa. Minha esposa não é porca. Minha esposa é só onde passa o olho. É como ela cuida dos filhos. Ela só passa o olho. Agora, tem mulheres que são, dá até estresse, né? O lugar de ela estar ali curtindo o marido dela, tá limpando também, não é assim.
precisa de uma coisa que o Henrique usou uma vez comigo. Falou, pai, precisa do hã? Um meio termo, o equilíbrio. Tem uma hora certa dela tá lá. Eu acho que a mulher, quando o marido tá parado, eu acho que ela tem que estar ali com o marido dela. Ela tem que estar ali com ele. E a hora que dá uma vacilo, ela vai lá, se organiza, mas sempre está ali com o marido. Porque a mulher é a estrutura da casa. E a estrutura começa com o marido. O filho olha, minha mãe sempre... Como que é a sua vida? Minha mãe é de um lado, meu pai é do outro. E a gente é de qual? Ele tá pra lá. Porque não tem união entre marido e mulher. Nossa, eu não posso... Amém, Juan. Muito boa a palavra. Um minuto. É o que ele precisava mesmo. É que ele tava esperando o senhor liberar pra ele. A Vanessa me olhando. Vanessa, sai raio laser do olho dela. O pai te ama, viu, filho? Ela lê. E ele explica. Isso aí? Que lindo, filha! Dupla dinâmica. Tá bom pra trabalho de escola. Mas a gente não é na mesma sala. Nossa, mano, manda trocar. Você sabe que você tem esse poder? Eu sei, pô. Mas ele quer estar na mesma sala. Quero nada, sai fora. Ele quer repetir pra fazer pra Sai mesma sala. fora. Não, vai, continua. Vai. Mas eles estão da mesma série? Não, eu sou de segunda, ela é de primeira. Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se num barco perto da praia, onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia: escutem, certo homem saiu para semear, e quando estavam espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Então, nessa primeira estrofe, falou que algumas caíram na beira da estrada, do caminho, e os passarinhos vieram comer. Na minha opinião, lá, tipo, até antigamente, na beira do caminho sempre tinha aquelas terrinhas e tal, que alguns patinhos cresciam, só que logo já morria. Só que pra mim, Os matinhos? na minha não tem opinião, semente, essas não. sementes é tipo a gente. A gente não, mas as pessoas, assim, cristãs e tal, que ouve a palavra de Deus, escuta, só que por alguns negócios que ela coloca acima de Deus, ou alguns negócios que ela tem medo que aconteça, que ela fica muito insegura. Será que eu vou na igreja? Porque Essa não é a Esse daí é na pedra. que sufoca os problemas da vida. que sufoca do Não, espinho pra sem outra Pô, coisa. Não, pula um pouquinho, tem uma cara que Jesus fala. Jesus explicou. Ele tá explicando diferente mesmo. Não, Jesus, você considera isso aqui, mas eu acho que é isso aqui. Pô, lê a explicação de Jesus. Vê que Jesus fala sobre a semente no caminho. No caminho é a palavra que a pessoa que ouve e deixa. Jesus disse a eles: a vocês Deus mostra o segredo do seu reino, mas para os que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio de É parábolas. isso aqui, lá embaixo. Então Jesus perguntou: se vocês não entendem essa parábola, como vocês vão entender as outras? O semeador semeia a mensagem de Deus. O semeador é ele, é Jesus. Algumas pessoas que a ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração Essa delas. pessoa do caminho, Nem quis ouvir. ela ouve, Ela vai ouve. falar, isso daí é Ela ouve, mas não besteira. Ah, não. E nem, ela não chega a ser nem o nosso, o evangelho. Eu acho que o ponto do evangelho começa nas pedras e no espinho. Tem do caminho da pedra e tem do espinho. É que a gente vê os problemas. Mas sábado não dá pra mim, eu tenho empresa, eu tenho que tocar minha empresa. Olha como que dá uma pregação boa aí do semeador. Puta, sábado pra mim eu tenho compromisso com Deus. Você tem compromisso com Deus? Não tenho nada. Eu tenho compromisso com a minha empresa. Então ela gosta do evangelho. Essa pessoa gosta do evangelho. Mas o que o mundo tem proposto para ela tem sufocado Cristo na vida dela. Essa pessoa vai ter problema.
Era isso que você ia chegar, não era? Não era assim que você ia falar? Lógico, não deixa ele falar. Primeiro é Jesus, agora é meu pai, rapaz. É assim, agora. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Essa aqui eu entendo que... Vê lá que Jesus Fala, Jesus, mano. Tô brincando, vai lá, filhão. Essa aqui eu entendo que ela chegou a ir pra terra, chegou a criar uma leve raiz, só que lá os empecilhos para ela era muito grande e ela acabou deixando levar pelos empecilhos que era muito acima do que ela tinha para plantar na terra. Então ela não criou raiz em Jesus, não criou vontade maior assim do que os problemas dela para aprender de Jesus. Ela começou a ouvir a palavra, começou a acreditar, mas depois ela, meus problemas tá muito grande, vou deixar de ir para a igreja, vou deixar de ouvir a palavra de Deus, depois eu volto, depois eu resolvo meus problemas. E logo que veio o primeiro sol, que é o primeiro problema para ela assim, ela já, deixa isso pra lá, nem quero mais saber. O que Jesus fala sobre o segundo? Você leu a explicação de Jesus, mano? Li, sim. Na verdade, eu acho que é a Vanessa leu. Não, eu também li. Então, Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas aceitam logo com alegria. Mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem porque ela não criou raízes nela. E quando por causa da mensagem chegam o sofrimento e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. É quase o que eu falei. É muito parecido. muito parecido. Na verdade, o que você falou é o do espinho. É, do espinho. O da pedra. Mas amém. O Juan, a gente vai encerrar agora. O pai não deixa ele explicar, não deixa ele nem terminar. Não é o pai, é o Juan alegando, falta 10 minutos, cara. Pra tudo, entendeu? Mas o Juan vai pegar isso aí, eu vou deixar. A gente precisa pegar um culto que a gente tenha tempo pra explicar, ou começar a acordar 8 horas da manhã pra gente pegar o culto, porque o culto... Se acordar 8 horas, dá pra começar às 9 e dá 2 horas de culto. O pai às vezes fica 4 horas pregando, precisa de mais tempo, porque eu queria muito falar sobre a mulher. Ela vai comentar de madrugada. Na hora que você chega. Pior que os cultos Não dá pra vocês, né? Dá pra fazer vigília, hein? Vigília. Então, e tem que pegar sobre a mulher. A Fran começou aqui há pouco tempo, então tem muita coisa que a Fran precisa, mas aí entra essa mensagem, ela é tão Deus que o Juan está pregando, que essa mensagem entra na mensagem do semeador, né? Ou melhor, a Bíblia inteira é a mensagem do semeador, né? Se você não entender a mensagem do semeador, não adianta as outras, porque a gente precisa ter vontade, terra boa. Falou que você não vai descer? Né? E a terra boa, a Bíblia fala que dá 100 vezes mais, né? Muitas vezes. Então, se a pessoa não tiver uma terra boa, ela vai ouvir sobre a mulher sábia e vai achar lindo. Vai achar lindo, que nem falaram para mim ontem. Essa mensagem que eu peguei e falei para essa pessoa. Falei, essa mensagem é linda, né? Mas fica aí na Bíblia. Tem que ter vontade. Tem que ter vontade. E falar assim, raiz, criar raiz. É porque a outra não criou. Achou bonito e tal, mas não tinha raiz. Tem que ter raiz, sabe? O olho tem que brilhar para Deus, né? E as pessoas hoje, às vezes o marido, o namorado está brilhando o olho para a mulher e o que ele fala não tem raiz. A mulher precisa de raiz, o homem precisa de raiz. Tem que ter vontades, né? Então, a gente precisa... Nós precisamos de Cristo, amém? De cabeça sacerdotal. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para nós com amor e nos dê a paz.
Vem? Vamos lá agora.